Presidente, muito obrigado pela gentileza. Eu gostaria de tratar com a frieza da disposição do Tribunal de Justiça e, mais do que isso, com a interpretação da FIP quanto à utilização da tabela para o subsídio tarifário. Antes de começar essa discussão, presidente, eu gostaria de ressaltar que a posição do PCdoB não é que o subsídio tarifário tem que ser parcial. Nós entendemos que o subsídio tarifário, é exemplo de Vossa Excelência, que eu tive a oportunidade de conversar, deve garantir a redução da passagem. E, mais do que isso, deve garantir que as pessoas tenham acesso ao transporte público. E, infelizmente, nós estamos discutindo um subsídio que seria de aproximadamente R$37 mil diários. R$37 mil diários, levando em consideração que nós teremos uma ampliação de 5 mil quilômetros na contratação, isso sabe quanto chega na ponta? Zero. Porque esse subsídio vai ser integralmente destinado à ampliação desses 5 mil quilômetros. E nós temos diversas preocupações relacionadas ao repasse e à comprovação de quilometragem efetiva, presidente. E é sobre isso que nós gostaríamos de tratar. Mas hoje, na emenda aditiva número 1 do projeto 316, nós tratamos do equilíbrio tarifário e alteramos o artigo 3º do capítulo 2, que trata expressamente do cálculo, que é a nossa principal divergência, presidente. Eu tive a oportunidade, em nome da nossa bancada, de estudar o cálculo e existem significativas divergências em relação à metodologia da forma regular e contratual prevista. Então, nós sugerimos a inclusão do artigo 4º, a linha A, que fica expressamente vedado para fins de cálculos, apuração, compensação, repasse e pagamento do subsídio tarifário que trata-se a lei, a utilização do conceito tarifa de equilíbrio, bem como de quaisquer outros critérios, parâmetros, metodologias ou construções técnicas que não estejam expressamente previstas. Porque o indicativo do Tribunal de Justiça e o indicativo também, presidente, do responsável técnico contratado pelo nosso município na discussão judicial é de que tanto a secretaria como a empresa estariam utilizando duas variáveis não previstas em contrato, que levariam o aumento da passagem em até 50 centavos em razão disso. Tanto é que esses processos movidos pela Visat em fase do município, um deles reclamando R$80 milhões, hoje nós tivemos acesso à perícia contábil e apontou que não há um déficit de R$80 milhões, mas sim um valor de R$1.500.000 que foi pago a mais à empresa. De imediato, vereador Andressa. Vereador Libardi, é importante dizer também que o senhor já alertou o Executivo Municipal dessa questão e naquela ocasião o vice-prefeito Néspolo comentou que não sabia dessa informação. E aí houve um compromisso que dialogaria com os procuradores gerais do município para que se revesse isso. Nós estamos falando de uma situação que aumenta o valor da passagem, que o município propõe subsidiar e que é repassado para o usuário. Então, se nós podemos discutir com a empresa e diminuir o valor da passagem, isso é bom para a nossa cidade, é bom para os cofres públicos e nós não podemos aqui tolerar e fechar os olhos para uma possível distorção na tarifa. A gente já fala dessa tabela há muito tempo. Ela é também motivo de desconfiança de muita gente, porque essa tabela só joga a passagem para cima, né? E mesmo com a proposta de um valor, né, repassado de um subsídio, ela vai aumentar. Então, isso é de interesse público, por isso a nossa bancada considera essa emenda importante e, mais do que isso, um respeito, né, ao erário público. Obrigada, vereador Libardi. Eu que agradeço a gentileza da senhora, então eu peço compreensão para que nós podemos ter efetivamente uma verificação se o cálculo está certo ou está errado. Se estiver certo, que nós paguemos. Uma parte, vereador. Se estiver errado, que nós não paguemos. De imediato, vereador João Luiz. Obrigado, vereador Libardi. Em conversa com o prefeito Adiló e com o vice Néspolo, eles entendem que a sua colocação ela é muito oportuna, vereador. E por isso orientamos a base do governo e até em função da situação que certamente teremos o voto favorável da bancada do PCdoB no repasse, na questão do repasse à Visat para auxiliar, né, no subsídio
da passagem, orientamos a base do governo em votar favorável. Obrigado, vereador João Ex, pela orientação. De fato, a bancada do PCdoB tem interesse em não votar 14 milhões. Tem interesse em votar 100 milhões, mas nessa oportunidade, como nós temos divergência no cálculo, não vamos votar não, mas agradeço a gentileza de Vossa Excelência em indicar o voto sim. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim.